Marcos Vinícius Apóstolo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a toda a nossa fiel audiência de quinta-feira. Por aqui tudo bem, graças a Deus. E por aí? Tudo certo por aqui também. Vamos falar dele, imposto de renda? Mais uma vez? Mais uma vez, porque começou o prazo para declaração do imposto de renda e a gente precisa falar sobre isso, que muitas vezes é um monstro para algumas pessoas que têm medo de como fazer, não sabem como fazer. Enfim, tem muitas dúvidas que surgem em torno do assunto, mas é uma obrigação para grande parte da população. Pois é, Carol. O imposto de renda, ele está começando mais uma vez, né? Então, o contribuinte que já está acostumado, já sabe já sempre do prazo. Às vezes muda alguns dias ali, um pouco a menos, um pouco a mais, mas é um negócio que tem todos os anos ali, né? Então, costuma ser ali uma atribuição que tem que ser feita ali para parte dos contribuintes, né? Parte da população brasileira. Todos os anos sempre tem gente ali que é o marinheiro de primeira viagem, está declarando pela primeira vez, então tem que ficar atento, às vezes não está tão por dentro de como funciona, né? É importante contar ali talvez com uma assessoria profissional. E tem aquele contribuinte ali que já habitualmente já faz alguns anos, né? Sim. Então, o prazo para a gente deixar, acredito que boa parte do nosso ouvinte já deve ter ouvido, porque a semana inteira a gente vem falando sobre isso, é um assunto que está bastante alto, né? Mas ele começou o prazo de entrega agora na última segunda-feira, então que foi dia 23 de março, né? E a gente tem ali até o dia 29 de maio, às 11 horas e 59 minutos da noite. Obviamente a gente sempre recomenda para que não deixe para a última hora, porque a gente já sabe já como pode funcionar o servidor da Receita Federal, às vezes pode ali, talvez algumas dificuldades no momento ali da entrega, né? Então o ideal é que não seja, não só por isso, né? A gente recomenda também por outros motivos, mas o ideal é que nunca seja deixado para a última hora. Certo. Bom, vamos começar do começo, redundante mesmo. Quem deve declarar? Bom, Carol, existem várias hipóteses ali de obrigatoriedade, né? Então a lista é um pouco extensa ali. Então tem várias situações ali que o contribuinte, obviamente, ele não precisa se enquadrar em todas, ele precisa se enquadrar apenas em uma para que ele esteja obrigado. Mas eu acho que a gente pode aqui, talvez deixar ali as principais que representaria ali tranquilamente ali 80%, 90% dos contribuintes obrigados a fazer imposto de renda, que a gente pode falar que é aquele contribuinte que tenha recebido mais de R$ 35.584 de receita tributável, e obviamente a gente está falando de 2025, né? E aqui rendimentos tributáveis entra o quê? Entra salário, entra prolabore, entra aluguéis recebidos, dependendo ali algum tipo de aplicação, né? A gente pode falar também do contribuinte que tenha recebido 200 mil ou mais de rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte. Então aqui entra dividendos, lucros, algumas aplicações financeiras, doações recebidas, doações, muito cuidado, porque doação a gente pode falar que talvez pode ser que seja uma operação que incida o ITCMD, que é o imposto estadual, e que não incida, na verdade que nunca não vai incidir o imposto de renda, mas que talvez obrigue o contribuinte a fazer o imposto de renda por conta disso. Então tem que ter bastante cuidado, são coisas diferentes. E a gente pode falar ali também que é os 800 mil de bens e direitos, né? Que é para aquele contribuinte que tenha tido ali em 31 de dezembro de 2025 a soma de todos os seus bens e direitos. Então, por exemplo, o seu veículo, o seu saldo bancário, o seu imóvel ou os seus imóveis, se somar tudo isso e for superior a 800 mil, também está obrigado, mesmo naquele caso que não tenha renda alguma, mas se aplicar nessa hipótese, tem que fazer o imposto de renda também. Certo. O Marcos, eu tinha uma pergunta para você que eu tinha esquecido, lembra? Agora, Lembrou? lembrei. Bom, legal. Porque é uma dúvida que eu já vi mais de uma pessoa tendo. A gente pode declarar, colocar no imposto de renda os gastos que a gente teve com odontologia, enfim, com médicos, para isso vir na nossa restituição? Explica isso para o nosso ouvinte, por favor. Perfeito, Carol. Quando a gente faz o nosso imposto de renda, a gente pode fazer de duas formas, né? O próprio programa da Receita ele já traz essa simulação, mas ele permite fazer pelo modelo simplificado ou pelo modelo completo. O modelo simplificado, não importa quanto de despesas médicas você tenha, né? Despesas médicas e despesas dedutíveis no geral, né? E ele já te traz já um desconto, já é fornecido pela Receita Federal um desconto de 20% da base tributável. No modelo completo, você não tem esse ponto de partida, né? O ponto de partida é zero. Só que ele te permite ali você se deduzir, né, de eventual imposto que você tem que pagar ou de uma restituição que você possa aumentar a sua restituição.
de todos aqueles gastos dedutíveis. E aqui entra o plano de saúde, entram despesas médicas, né? Entram despesas odontológicas, psicólogos, previdências privadas no modelo PGBL. Então é uma questão assim que, eu vou diminuir meu imposto, eu vou melhorar minha restituição se eu declarar? Não necessariamente. Mas o que a gente recomenda? Separa tudo isso daí, junta tudo isso, faz o lançamento e vê no programa qual que vai ser a melhor condição que você vai ter, e aí você faz a entrega de acordo ali com o que for mais interessante. Perfeito. E no início você disse para não deixar para a última hora. Por que não deixar para a última hora? Bom, tem alguns motivos. Além do sistema, né? Lógico. Lógico, além do sistema. Mas tem alguns motivos, tá, Carol? O primeiro é que para aquele contribuinte que tem a restituição, ele vai ser enquadrado num lote mais cedo, né? Nos primeiros lotes. O que significa isso? A Receita Federal, quando ela tem o recurso a devolver para o contribuinte, ela separa isso em lotes, ela não faz a devolução tudo de uma única vez. Né? Então, para esse ano, a gente vai ter a restituição em 4 lotes. Começa em maio e aí vai até maio, junho, julho e agosto. E a ordem, via de regra, né, é para aqueles contribuintes que entreguem primeiro. Então, se eu tenho restituição para receber e eu fizer a entrega primeiro, eu vou receber primeiro. Então, acho que isso daí já pode ser um excelente motivo, já uma excelente justificativa para correr atrás disso antes, né? O segundo motivo é mais uma questão mesmo ali de um cuidado, porque a gente vê que é muito comum que na hora que o contribuinte começa a fazer a declaração, ele começa a notar que ele tem documentos ali que ele esqueceu de juntar, tem situações ali que ele precisa correr atrás, às vezes precisa pedir para outra ponta algum documento. Então, é interessante que não deixe para a última hora, para depois que não fica aquela correria, que não fica uma coisa muito atropelada, né? E também tem uma grande possibilidade, que eu vejo que tem muitos contribuintes que desconhecem essa situação, mas a gente acha que é bastante interessante, que você consegue acompanhar o processamento da sua declaração. Então, quando você faz a entrega mais cedo, você pode ir acompanhando no site da Receita Federal se essa declaração já foi aceita. Então, o que pode acontecer? Às vezes ali, por um descuido, ou enfim, por um esquecimento, ou qualquer coisa que seja, talvez você preste uma informação incorreta. E aí, se você identifica, se você faz a entrega mais cedo e você identifica que tem alguma coisa ali que tem que ser alterada e corrigida, você, em muitos casos, você consegue fazer essa correção sem nenhum ônus, sem nenhum prejuízo. Então, a gente entende que por esses motivos aí, o cenário ideal é que isso seja feito o quanto antes. Maravilha. E, bom, qual é o passo a passo simplificado, lógico, para a pessoa que não vai precisar de nenhuma ajuda para fazer a declaração, que vai tentar fazer sozinho? Bom, a gente costuma falar, Carol, que o imposto de renda ele acaba sendo muitas vezes ingrato, né? Ingrato pelo motivo de, ao mesmo tempo que ele, muitas vezes, em declarações muito simples, né? Ele seja talvez um pouco intuitivo, ele seja ele permita ali o contribuinte fazer por conta, mas por outro lado também ele pode acabar sendo traiçoeiro, né? Porque ele tem muitos ali nuances, muitas questões ali, que talvez ali só quem está habituado, quem só ali vive aquilo ali mesmo, que tem o conhecimento ali para que faça ali o melhor serviço, né? E aqui a gente fala, obviamente, tanto do ponto de vista de que não tenha nenhum problema com a Receita Federal, com a malha fina, qualquer coisa nesse sentido, mas também para que se utilize de dentro de todas as possibilidades previstas em lei, para que ele tenha ali um melhor resultado tributário, né? Para que ele tenha ali uma base tributável menor. Então a gente vê muitos casos de que às vezes o contribuinte faz ali por conta, né? E por falta de conhecimento, por falta ali de uma experiência mesmo, por falta ali de um parâmetro ali de muitas outras declarações ali que às vezes o profissional acaba fazendo todos os anos, ele acaba não se utilizando ali de tudo que é previsto e ele acaba tendo um prejuízo depois ali e muitas vezes sem saber. Exato. Né? Ele não está utilizando ali tudo que a lei prevê e às vezes acaba sendo barato que sai caro. Mas para quem quiser, para quem já está habituado, para quem, enfim, queira mesmo assim fazer por conta, é muito simples, entre aspas. Eu também acho bem entre aspas. Talvez é simples para gente que já está habituado já, Sim. né? Mas ele pode fazer de 3 formas. Pode fazer pelo celular, pode fazer pelo portal da Receita Federal, né? Pelo portal ECAC, de forma eletrônica, ou ele pode fazer ali também baixando ali o programa, né? Que é o PGD que a gente fala, tanto para o Mac, para o Windows, para o Linux, para o sistema operacional que ele utilizar. E aí vai fazendo o preenchimento, tem uma série de coisas ali, conforme a gente falou, ele é um pouco intuitivo, tem que ter a documentação, e aí ele faz a entrega. Maravilha. Muito obrigada, Marcos, por trazer esse tema aqui para a gente, é realmente muito importante, não deixem para a última hora.
prazo vai até o dia 29 de maio, então, né? 29 de maio, às 11h59. Não deixem para a última hora. E é isso aí. É isso aí, Marcos. Muito obrigada, ouvintes. Se tiverem dúvidas, nosso WhatsApp é o 17 99277 7349. E aí, na próxima semana, o Marcos com certeza responde. Obrigada e até a próxima. Com certeza, a gente vai ter bastante pauta aí pelas próximas semanas. E eu que agradeço aí mais uma vez aí. Uma excelente quinta-feira a toda a nossa audiência. Para você também. Agora 11h23, intervalo.